e daqui um pouquinho você estará indo embora abençoado por Deus. Só de você sair da sua casa, chegar aqui, você já é abençoado. Mas Deus tem mais alguma coisa de bênção para mim e para você. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 6. Aonde fica? Dentro da Bíblia. Um pouquinho para frente aí de Jonas. Quero compartilhar com você. Eu fiquei um bom tempo do dia hoje, meditando nessa palavra. E nós vamos ver aqui, eu coloquei o título nessa mensagem de As Marcas da Verdadeira Espiritualidade. Quando se fala de coisa espiritual, tem alguns requisitos. Eu sempre falo aqui que tem alguns requisitos para tudo. Na nossa vida espiritual também tem requisitos necessários. E são requisitos que Deus quer que seja cumprido. Porque quando nós cumprimos os requisitos de Deus, não existe outra forma de Deus não nos abençoar. Deus sempre vai nos abençoar se nós seguirmos os requisitos necessários. Eu quero ler o capítulo 6, versículos 6 a 8. Gostaria que você prestasse bem atenção nessa leitura. Diz assim o texto. Olha como que começa aqui. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo. Só esse pedacinho aqui que nós lemos aqui já dava para mim falar aqui uma meia hora. Mas não é só sobre isso que nós vamos falar. Você percebe que tem um ponto de interrogação aí, é uma pergunta. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Com que? O que eu tenho de bom? O que eu tenho de especial? O que eu tenho na minha vida que eu possa dizer? Eu posso me apresentar diante de Deus. Nós não temos nada. Absolutamente nada. Mas vamos continuar o texto. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Pergunta também. Levar o holocausto, bezerros, coisa arada? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. São 3 coisas que está falando aqui, interessante. Mas olha o que diz aí o versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, ames a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus. Digam glória a Jesus. Baseado nesse texto aqui que nós estamos compartilhando, alguns compartilhou junto, né? É muito bom compartilhar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela própria diz assim, que ela é a lâmpada dos nossos pés e ela é a luz do nosso caminho. Quando nós damos crédito à palavra de Deus e observamos a palavra de Deus e participamos da palavra de Deus, ela vai
alimentar o nosso caminho e vai guardar-nos de todo mal. Digam aleluia. Então aqui, Deus, ele usa aqui o profeta Miqueias. Para quê? Se você ler esse livro de Miqueias, você vai ver que esse livro de Miqueias aqui, ele fala muito de coisa errada que o povo estava fazendo, o povo de Israel estava fazendo, e Deus estava ali contendendo com aquele povo por causa dos seus erros. E aqui, no caso, Deus usa o profeta Miqueias para contender novamente com o povo, dizendo que não se interessava ele por tudo aquilo que muitas vezes eles estavam oferecendo num propósito de agradar a Deus. Você viu aqui na leitura que nós fizemos que fala o quê? Milhares de carneiros sendo oferecidos. Miqueias, ele coloca aqui como vários ribeiros de óleo, de azeite. Tudo isso, e até pessoas que podiam apresentar diante de Deus o primogênito dos seus animais ou até dos seus filhos, em holocausto a Deus. Nada disso seria agradável aos olhos de Deus. Deus não se agrada com nada disso. A palavra de Deus, ela diz que Deus não tem agrado do quê? De sacrifícios, sacrifício de tolo. Deus não tem agrado com isso. Então Deus aqui, ele repreende o povo, ele contende com o povo, porque eles estavam querendo agradar a Deus oferecendo esses tipos de coisa. Oferecendo muitos animais lá em sacrifício, oferecendo muitas coisas lá de ungidas com azeite e aquela coisa arada toda. E Deus, ele fala aqui que ele não estava se agradando disso daí. Daí, no versículo 8, nós vimos aí que Deus fala o quê? O que é que o Senhor Deus, o que Deus está pedindo de ti? Então vamos nos colocar nessa área. Vamos lá. Vamos entrar na palavra de Deus e vamos entrar nessa área aí. Quando Deus fala aqui para o povo de Israel, o que é que o Senhor está pedindo de ti? O que Ele está pedindo para você? O que Ele está pedindo para mim hoje? O que Ele está pedindo para você hoje? São 3 coisas aqui que Ele fala muito interessante. A primeira delas que Deus fala aqui, que Ele queria que o seu povo praticasse, é o quê? Ele queria que o seu povo praticasse a justiça. São 3 coisas que Ele fala aqui: justiça, fidelidade e humildade. Então Deus queria que eles participassem, que eles usassem a justiça. Por quê? Porque tinha muita gente do povo de Israel, inclusive líderes. Se você ler ali, você vai perceber. Tinha líderes do povo de Israel, pessoas lá da alta posição no meio do povo de Israel, que não praticava a justiça. Trocava a justiça pela injustiça. É muitas vezes aquilo que a gente vê hoje, né? Tem muita coisa que precisa de ser justiçado, mas infelizmente a injustiça prevalece. E aqui estava acontecendo isso. Os seus governantes, eles não conheciam a justiça e usavam a autoridade para destruir a justiça de Deus. Então, tudo isso estava acontecendo, sendo imparcial, desonesto no trato ao próximo, sem sinceridade. Uma das coisas que Deus olha muito é a sinceridade.
ser sincero naquilo que fala. Não é falar uma coisa pela frente e por trás ficar falando outra. Não, ser sincero. Se eu tiver que falar alguma coisa para a pessoa, eu chego na pessoa e falo, eu não fico falando por detrás. Isso chama-se sinceridade. Eu sou sincero no que eu falo e você tem que ser sincero no que fala. Você não gostou de determinada coisa, você tem que ser sincero e falar assim, ó, eu não gostei disso daí. Eu não gostei. Você recebe alguma coisa de alguém e você não gostou, você seja sincero e fala, eu não gostei. Para mim não serve, para mim isso aí não presta, para mim não interessa. Então, ser sincero, falar assim, ó, é assim e acabou. Né? Então, a sinceridade, ela faz parte do quê? Da justiça. Ser justo naquilo. A segunda coisa que Deus fala aqui, fidelidade. Sobre justiça, eu quero ler com você, aí mesmo no livro de Daniel, de Miqueias, capítulo 3, abre lá. Um pouquinho para trás aí onde você está. Capítulo 3, versículo 1. Sobre justiça. Diz assim. E disse, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó. Não estava falando para qualquer um aqui. Estava falando para a liderança. E vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Então esse pessoal, eles eram lá da alta sociedade, eles eram lá líderes em Israel, mas praticavam injustiça contra as outras pessoas. Colocando o quê? A sua autoridade acima da justiça de Deus. E Deus não aceita isso daí. Nunca aceitou e nunca vai aceitar. A segunda coisa que nós vamos falar aí é sobre fidelidade. Fidelidade. Não tinha interesse em fidelidade na beneficência de outras pessoas. Sempre achava que eles eram os melhores. O capítulo 3 aí também, versículo 2 e 3, diz assim. Presta bem atenção, irmãos, na leitura da palavra. A comparação que Deus manda Miqueias usar o povo de Israel. Aqueles que praticavam ali a infidelidade, a injustiça. Olha o que Deus fala, através de Miqueias. A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais, presta atenção nisso, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo e lhe arrancais a pele, e lhe esmiuçais os ossos, os repartis como para a panela e como a carne dentro do caldeirão. O que ele está falando aqui? Deus manda Miqueias dizer essas palavras, por quê? O povo, aqui a comparação que está sendo feita aqui, é a comparação de canibal. Quem come carne e pele humana é canibal. Então, o que Deus manda Miqueias falar aqui é o quê? Que tinha pessoas no meio do povo de Israel, inclusive liderança no meio do povo de Israel, que estava usando desse tipo de latrocidade, desse tipo de coisa, que estava desagradando completamente aos olhos de Deus. Então, usavam da autoridade, né? Não tinham interesse na fidelidade dos outros, na misericórdia, em buscar ajuda, em buscar ajudar o próximo. E aí, o que aconteceu? Seja espiritualmente ou materialmente. Miqueias usa aqui a ideia de canibalismo para descrever as suas ações com o povo.
Então ele usa essa metáfora aí, essa palavra aqui, para mostrar como estava aquele povo. Aqueles que tinham autoridade estavam querendo destruir aqueles que não tinham autoridade, que faz parte do povo também. Então Deus, ele não aceitava nada disso daí, não aceitou nada disso daí, você vai ver no final. E a terceira coisa que a gente que fala aqui sobre humildade. Quando se fala de humildade, tem muitas pessoas que confundem essa palavra humildade. Acha que ser humildade é, eu vou andar de qualquer jeito, aquela coisa toda, né? Porque eu quero mostrar que eu sou humilde. Não. A humildade, ela nasce dentro do coração. A humildade, ela vem de dentro para fora. Então, essa humildade é o que Deus implanta dentro do nosso coração para nós demonstrarmos para fora. Então, eu lembro, quando se fala de humildade, eu lembro muito do pastor Ciro pai. Todo mundo achava, todo mundo falava assim. Eu nunca vi um homem, eu também já falei isso muitas vezes. Eu nunca vi um homem tão humilde como era o pastor Ciro, falecido pastor Ciro. Ele era humilde, muito humilde, humilde demais. Mas ele era enérgico. Ele era enérgico, ele era aqui, ó. Eu já vi ele falar cada uma para determinadas pessoas, porque estavam fazendo as coisas erradas, mas ele chegava junto. Ele falava o que tinha que ser falado. E isso tirava a humildade dele? Não. A humildade dele vinha de Deus dentro do coração, que transportava para fora. Todo mundo achava que ele era humilde. Eu também achei que ele era bastante humilde. Ele era realmente humilde, mas quando tinha que falar determinada coisa, ele falava e não queria nem saber. Então, a humildade, ela cabe em qualquer lugar, né? Então, esse pessoal aí, eles não demonstravam humildade. O versículo 11 diz assim, ó. Os seus chefes, capítulo 3, verso 11. Os seus chefes dão a sentença por suborno. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. E seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está Deus no meio de nós? Nenhum mal nos sobreviverá. Olha que interessante. A pessoa estava fazendo tudo completamente fora do padrão de Deus, fora daquilo que Deus quer que seja feito. Mesmo assim, eles diziam assim: não, nós estamos fazendo tudo isso erradamente, mas o Senhor está no nosso meio. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco e nenhum mal vai nos sobreviver. Nenhum mal vai chegar na nossa tenda, porque o Senhor realmente está conosco. Agora a pergunta: o Senhor realmente estava com esse povo? Não. Mas eles achavam que estava. Fazendo tudo errado, fazendo tudo pela cabeça, fazendo tudo o que contradizia aquilo que Deus queria que fosse feito. E achavam que Deus está com ele. É a mesma coisa, por exemplo, hoje. Muitas vezes a pessoa fala um monte. Muitas vezes o pai odeia o filho odeia o pai. E acha que está tudo normal. A filha odeia a mãe odeia a filha, o irmão odeia o irmão, acha que está tudo certo. Deus não está nem vendo isso aí, Deus não está nem preocupado com isso aí. Mas nós temos que entender que Deus está vendo tudo isso. Tudo isso Deus está enxergando, tudo isso Deus está vendo. E aqui, ele repreende o povo de Israel,
E essa repreensão, ela serve também para mim e para você nessa noite. Que nós possamos ter em nossa vida essas marcas, né, de verdadeira espiritualidade. Sendo humilde, sendo fiel a Deus e tendo realmente justiça nas nossas vidas, nas nossas mãos. Para encerrar, eu quero deixar aqui, dizer assim: Deus requer pelo menos essas 3 coisas de cada um de nós hoje. O que Deus estava requerendo desse povo é a mesma coisa que Ele requer de mim e de você hoje. O quê? Justiça, que pratiquemos a justiça, a fidelidade e a humildade, porque é disso que Deus se agrada. Então, que nós possamos ter uma vida baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Se você nunca leu esse livro de Miqueias, experimenta ler ele e você vai ver que é um livro curtinho, mas é muito interessante e Deus fala muito através desse profeta com o povo de Israel. E eu tenho sempre falado aqui que nós somos o Israel espiritual de Deus. Então, se Deus falou com Israel lá, através do profeta, Deus fala hoje comigo e com você através da sua palavra. Amém? Feche os olhos, quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso amado e soberano Pai, Deus de todo o poder, de toda a glória, de toda a honra. Que o Senhor venha nos conceder cada dia da nossa vida. Que nós possamos, Senhor, praticar a justiça, praticar a fidelidade, a humildade, chegar diante de Ti, Senhor, com humildade na Tua presença e buscar, Senhor, a Tua face, buscar a Tua presença, porque é disso que nós precisamos, Senhor. O resto é resto, mas aquilo que o Senhor tem para mim e aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja é tudo de especial para nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada coração, cada vida, sustentando, fortalecendo e dando, Deus, graça dos céus para cumprirmos cada dia essas marcas, para podermos ser fiéis a Ti, espiritualmente, materialmente, em todos os sentidos, para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.